Olá! Hoje vamos explorar uma coisa bem interessante. Como a nossa fala, sabe, solta, espontânea, como ela se transforma em texto, aquele texto mais arrumadinho, organizado. Tem mágica aí? Ou é mais um trabalho pesado mesmo? Olha, é uma ótima pergunta. E para guiar a gente nessa conversa, vamos usar umas ideias do livro Da Fala para a Escrita, do Luiz Antônio Marcucci. É uma referência bem legal nessa área. A ideia aqui é desvendar o que ele chama de retextualização. E olha, já vou avisando, não é só pegar o que foi dito e colocar no papel, não. É bem mais que isso. Vamos lá. Com certeza. É um ponto-chave esse. Porque, assim, a gente costuma pensar que a escrita é só a fala, só que no papel, né? Talvez um pouco mais limpa. É o senso comum, né? Exato. Mas a verdade é que são, tipo, modalidades diferentes da língua. Cada uma tem sua lógica, suas ferramentas. É como se fossem jogos diferentes, com regras próprias. Jogos diferentes. Como assim? Pensa o seguinte, a fala está super ligada ali no momento, no contexto, né? Quem está falando para quem, onde, tudo isso influencia demais. Por isso ela pode ser mais quebrada, ter repetição, a gente hesita, volta atrás. Afinal, a gente não planeja cada palavra, né? Uhum. E a gente usa muito a entonação, o ritmo, até os gestos para passar a mensagem. Sim, a gente gesticula, faz careta, muda o tom de voz, coisas que o texto escrito não tem como mostrar. E aí? Como a escrita resolve isso? Então a escrita precisa se virar sozinha, digamos. Ela busca ser mais autônoma, não depender tanto daquele contexto imediato. Ela tem que usar outras coisas. Pontuação, parágrafos bem organizados, escolher as palavras com mais cuidado para guiar quem está lendo. Entendi. Por isso ela tende a ser mais densa, talvez, mais concisa e exige mais planejamento. É um jeito diferente de construir o sentido, sabe? Certo. E é essa passagem de um jeito para o outro, da fala para a escrita, que o Marcucci chama de retextualização. Mas se não é só transcrever, o que acontece de verdade nesse meio tempo? É tipo uma tradução? Essa analogia é boa. Pensa assim, é como traduzir, mas não entre línguas tipo português e inglês. É traduzir entre modos de usar a língua. Modos de usar. É pegar a fala, que é a matéria-prima, e adaptar para o mundo da escrita. Ou o contrário também pode acontecer, né? É um trabalho de reconstrução mesmo. E tem várias etapas aí, operações que a gente nem percebe. Operações. Tipo o quê, por exemplo? Dá para detalhar um pouco? Claro. Por exemplo, tem que tirar as marcas da conversa, né? Aqueles, tipo assim, né? Que a gente usa para pensar. Sei, as muletas da fala. Isso. As repetições, as frases que a gente começa e deixa pelo caminho. Além disso, muitas vezes precisa reorganizar a sintaxe, a estrutura das frases mesmo. Ah, entendi. Na fala, a gente pode pular de um assunto para o outro. Exato. Na escrita, a gente precisa conectar melhor as ideias, de forma mais clara, mais lógica. Talvez usar frases mais complexas um pouco, ou conectivos que deixem o raciocínio mais explícito para o leitor que vai pegar aquilo depois frio, né? Certo. É como se fosse, sei lá, dar uma limpada e organizar a casa. Mas e o conteúdo? A informação em si, ela muda também? Com certeza muda. É fundamental adaptar a informação pensando em quem vai ler e em qual situação. Aquilo que na conversa era óbvio, talvez precise ser explicado no texto. Faz sentido. Informações podem ser acrescentadas, outras podem ser cortadas ou reorganizadas para cumprir o objetivo daquele texto escrito. Imagina um repórter transformando uma entrevista que ele gravou numa matéria de jornal. Ele edita bastante, né? Seleciona. Muito. Ele edita, escolhe os trechos, organiza. Isso acontece o tempo todo, até quando a gente faz anotação de aula ou de reunião, a gente está retextualizando. Vamos pensar num exemplo prático. Imagina alguém falando da família. Ah, meus pais, pra mim, eles são legais, sabe, o jeito deles comigo, me tratam bem, eu me sinto tranquilo, né? Como isso ficaria escrito? Poderia virar algo mais direto, tipo, minha relação com meus pais é boa. Eles me tratam bem e me sinto à vontade com eles. Percebe a diferença? Nossa, bem diferente. As hesitações somem, fica mais curto, mais formal, talvez. Exatamente.
A informação foi condensada, a estrutura mudou. E isso me faz pensar. Essa transformação toda, essa edição, não pode acabar mudando o sentido do que foi dito originalmente. Quem faz essa limpeza e essa organização tem um poder danado na mão, não tem? Exatamente aí que está o ponto crucial. O fascinante é que essa transformação nunca é neutra. Nunca. Quem retextualiza está tomando decisões, o que fica, o que sai, como reescrever uma frase. E essas escolhas moldam a mensagem final que o leitor recebe. O texto escrito não é um espelho da fala, de jeito nenhum. É uma interpretação, uma reconstrução. Isso significa que quem retextualiza age quase como um coautor, sabe? Muitas vezes um coautor invisível para o leitor final. Nossa, isso é forte. Muda a forma como a gente vê o texto escrito. Com certeza. E questiona aquela ideia antiga de que a escrita é sempre superior ou mais verdadeira que a fala. São só formas diferentes de se comunicar, cada uma com sua riqueza, seus pontos fortes. Então, pensando nisso tudo, qual a importância prática de entender esse processo? Por que é útil sacar essa dinâmica entre fala e escrita? Olha, entender a retextualização ajuda em várias frentes. Primeiro, para quem escreve, torna a pessoa mais consciente. Se a gente sabe que a escrita pede clareza, concisão, estrutura, a gente pode trabalhar melhor nossos próprios textos. Certo, ajuda a escrever melhor. E para quem lê? Para quem lê, aguça o olhar crítico. Quando pegar uma entrevista publicada, uma ata, uma transcrição de debate, pode pensar, o que será que mudou aqui da fala original? Quais intenções podem estar por trás dessa edição? Ajuda a ler nas entrelinhas, sabe? Entendi. Não aceitar o texto escrito como a verdade absoluta do que foi dito. Exato. E tem mais uma coisa. O quê? Ajuda a gente a entender como a linguagem é flexível, como ela se adapta. Na escola de um jeito, no trabalho de outro, na mídia, com os amigos. Entender esse processo é entender como a gente se comunica e constrói sentido junto, socialmente. Muito interessante. E fica aqui uma pulga atrás da orelha para a gente pensar, né? Se passar da fala para a escrita envolve tanta adaptação, tanta edição, será que um texto escrito consegue um dia capturar toda a riqueza de um momento de fala? As emoções, as pausas que dizem tanto, as mudanças de tom. O que será que a gente perde ou talvez até ganhe nessa reconstrução toda para o papel? Fica aí a reflexão.